compartilhar aqui a tela. Me fala se compartilhou direitinho? Pode deixar mais aqui. Deu certo. Deu certo, né? Eu estou sem a visão aqui, que eu estou com a tela toda compartilhada. Então, vamos iniciar mais uma reunião da nefropatologia dos hospitais da EBSER. E meu nome é Ricardo Santos, eu sou professor associado de nefrologia da UFMA. E esse caso é de um hospital privado em que o professor Gil pediu para eu trazer. É um hospital que nós trabalhamos, né? Faço nefrologia lá e as lâminas acabam por ter um convênio com um laboratório específico com o LIME. E aí o doutor Gil também vê as lâminas, né? Então, esse caso que nós vamos apresentar. Então, é um paciente de sexo masculino, 36 anos, solteiro. Ele foi internado no hospital em julho de 2023, em Anasarca, né? Ele era normotenso, na avaliação clínica inicial. Ele informou que em 3 semanas ele ganhou quase 20 quilos. Tá? Na investigação do quadro de Anasarca, lá no hospital, chegou-se à conclusão diagnóstico sindrômico de síndrome nefrótica. Né? De antecedentes dele, assim, de importância. Ele é HIV positivo, diagnosticado em 2021, 2 anos antes. Grupo de risco, relação afetiva. Ele fez o diagnóstico, não foi com HIV doença, foi com HIV infecção. Ele fez um exame de rotina e descobriu. Desde então, iniciou o TAV. Inicialmente, o TAV, ele incluiu o tenofovir, e ele tomou por 1 ano e apresentou alteração da função renal, segundo ele informa. A gente não sabe exatamente o que foi, e a infectologista trocou para o esquema atual, que é o esquema de 2023, que é o dolutegravir, o ritonavir e o darunavir. Ele informa que tem uma boa adesão ao tratamento, confirmada pela sua infectologista. Durante a internação do hospital, foi colhido carga viral para o HIV, que foi negativa, né? PCR negativo, e ele tinha um CD4 de 204 células por milímetro cúbico. Não tinha, assim, fora a infecção pelo HIV, ele não tinha outras comorbidades. Ele nunca teve, assim, a doença oportunista relacionada ao HIV. Os exames colhidos no hospital, além da proteinúria em níveis nefróticos, acima de 15 gramas, ele tinha glicose na urina, uma cruz, tinha 20 hemácias por campo, era normotenso, né, eu falei ainda agora, hiperlipidemia, como seria esperado, eletroforese de proteína, só uma hipergama policlonal, relação capa-lambda normal, sorologias para vírus B, HCV, sífilis normais. Ele tinha, que não está aqui, P e CANCA negativos, o FAN negativo, e os anticorpos anti-ENAS, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anti-SLC70, tudo negativo. Né? Nas imagens, a função renal dele, ele tinha uma creatinina de 2,6 já inicial. Ele, inicialmente, como ele estava muito anasarcado, foi iniciado o esquema de diurético de alça, associado a poupador de potássio e hidroclorotiazida. E ele teve uma piora da função renal e não se conseguia regredir o edema. Só regrediu quando associou a albumina ao esquema. Aí ele conseguiu regredir o edema. Teve regressão do edema durante a internação. A imagem de tórax e abdômen normais. Tórax, na verdade, ele tinha pequeno derrame pleural bilateral do quadro de Anasarca e os rins de dimensões preservadas, apenas com as pirâmides hipoecóicas. Né? Então, em vista desse quadro clínico, e tinha um diagnóstico sindrômico de síndrome nefrótica, em um contexto no paciente com infecção pelo HIV, mas com carga viral negativa, em uso
com boa adesão à medicação, então, especulou-se qual seria o possível diagnóstico etiológico, né? O racional já encaminha para o lado aqui uma alteração da função renal, já de apresentação, com hematúria, em um paciente HIV positivo, a gente já pensa na nefropatia associada ao HIV, né? Na forma clássica, geralmente a forma colapsante. O que chamava a atenção nesse caso é que essa forma colapsante, hoje em dia, praticamente não, houve uma redução importante a partir da disponibilização dos esquemas antirretrovirais, a partir dos anos 90, né? Então, é uma forma vista basicamente naquele paciente com viremia positiva, sem uso de antirretrovirais. Não é uma apresentação típica de um paciente com boa adesão ao tratamento, como era o caso, sem viremia. Então, fizemos também a hipótese de... É uma glomerulopatia, sem dúvida, né, sim, nefrótica. Será que ele tinha uma outra podocitopatia que, no contexto da infecção da HIV, não diretamente ligada ao HIV, mas no contexto da infecção pelo HIV, tipo lesões mínimas, GESF não especificada, ou seria uma glomerulopatia mediada por imunocomplexo no contexto da infecção pelo HIV, não intimamente relacionada com o HIV como razão da doença, o efeito citopático do vírus. Então, aí eu abro para discussão com a participada da reunião. Pessoal do Rodrigo, quer falar alguma coisa? Eu não sei. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu estou aqui pensando, nas hipóteses, né? Realmente concordo com o professor Ricardo, né? Pensar em coisa típica do HIV é um pouco mais difícil por conta que parece um HIV bem controlado, né? Então, pensaria numa logo de cara, né? Chamou atenção, né, com a síndrome nefrótica, bem, né, proteinúria, hipovolemia ali, né? Então é uma síndrome nefrótica mesmo. Só que com uma hematura ali, né? Então tem uma síndrome nefrótica ali. E essa creatina de 2 e 6, ela subiu rapidamente? Como é que foi a evolução dessa pior da função renal dele? Essa apresentação que ele chegou já com a creatina de 2,6. Ele é aquele nefrótico, tipo assim, com a normotenso, mais tendendo a hipotenso, né? E aí, quando iniciou diurético, somente diurético, a função, ele chegou a ter até uma creatina de 3,8, 4, e não se conseguia ter um balanço de peso, ele perdesse peso, né? Então, a gente interpretou na época como se fosse um nefrótico hipovolêmico. E aí foi quando se associou a albumina com a furosemida, aí pronto, aí deslanchou. Aí perdeu, assim, 2, 3 quilos por dia. É demais, rápido, né? Então, a gente interpretou inicialmente, foi essa... pela evolução, nos pareceu assim, mais um componente assim, de um nefrótico hipovolêmico, né? De hipoalbuminemia extrema. Porque se tivesse uma piora rápida da função, não tivesse melhorado esse esquema ali, né? Uhum. Essa alteração de creatinina com parcial de urina, né? Teria que pensar numa rapidamente progressiva, mas não parece que é o caso. Porque tratando ali dessa hipovolemia, parece que ele respondeu. Né? Então... ele respondeu, melhorou a função renal, ele chegou quando ele biopsiou, ele estava com a creatina de 1,8, mais ou menos. Então, pensando... Perdeu peso, conseguiu perder peso, até para poder biopsiar, né? Que ele estava muito anasarcado. Mas perdeu aquele nefrótico que a gente vê muito em criança, né? Aquele nefrótico, criança hipotensa, um pouquinho de hipotensão postural, entra com diurético, piora a função renal, aí ele, quando associou ao albumina, ele foi bem. E o complemento normal também, né? Complemento normal. Por imunocomplexo, geralmente consome complemento, né? Então,
Então, parece que o que predomina aqui é a síndrome nefrótica, né? Ele tem aquela história que os outros não foram, então não sei se teve algum dano tubular lá, né? E tem essa questão também, parece que ele é mais obeso, né? Não sei se só uma GES secundária para infiltração justificaria esse quadro todo, né? Mas não fugiria muito das hipóteses que o senhor levantou até agora, não. Muito bem, Rodrigo. Obrigado. Acho que a Érica levantou a mão. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, professor Ricardo, eu queria fazer umas perguntas. Me conte aqui, ele teve outros exames de urina e se manteve essa hematúria? Olha, eu não recordo se ele fez mais exames de urina. Não, na verdade, sim. Esse aqui é o da internação, mas ele já trouxe de fora um exame com microhematúria. Assim, nunca teve hematúria macro. Não tinha pesquisa de dimorfismo, não. Nem o do hospital, nem o de fora. A imagem do ultrassom, só ultrassom com aquela chamada nefropatia parenquimatosa aguda, que é os rins com as pirâmides hipoecóicas, né? E essa glicose na urina, ele tinha glicose alterada no sangue? Glicemias normais. Não usava ISGLT2. Certo. Não, eu também concordo que seriam essas hipóteses, mas essa glicosúria aí pode ser alguma coisa tubular, né? Mas mesmo assim, doenças glomerulares que cursam com glicosúria é mais difícil, né? É mais tubular mesmo. E aí, com essa síndrome nefrótica, não tá batendo essa glicosúria dele aí. E não tomava mais tenofovir, né? Que dá muito tubulopatia proximal, né? Mas, assim... Outra coisa que a gente tem que pensar também, e assim, toda vez que a gente vê essas drogas antirretrovirais, principalmente as mais novas, né, se elas não têm algum mecanismo de induzir síndrome nefrótica ou alguma glomerulopatia, né, como lesão mínima. E também lembrando, assim, em relação à glicosúria, uma das hipóteses também é que a própria proteinúria mesmo, albuminúria extrema da lesão tubular proximal, né? Inclusive é uma das explicações da FIT, né? Da fibrose, etc., que acontece. Pode ser só isso mesmo, né? Também poderia ser só a glicosúria de lesão tubular pela albumina mesmo, né? Professor Ricardo, me ocorreu também essa questão desse quadro, né, esse nefrótico, essa hematúria ali, né? Acho que é uma coisa que nunca pode deixar de pensar, né? Pode ser por IgA, né? Que IgA pode dar aquela hematúria, nem sempre tem, pode ser, às vezes, manifestar com síndrome nefrótica. Então, IgA, que a gente fala que é o coringa ali, né? Então, acho que talvez apresentaria uma suspeita ali, nas hipóteses de uma nefropatia por IgA, para a gente avaliar na biópsia. Certo. A grande, assim, uma grande discussão sobre o caso, assim, quer dizer, um paciente faz uma síndrome nefrótica, ele é HIV positivo, teoricamente, com viremia negativa, né? Então, será que o HIV teria tido algum efeito citopático, mesmo estando com viremia negativa? Ou ele teria, pela disfunção imunológica pertinente ao estado de infecção pelo HIV, ele poderia ter desenvolvido uma glomerulopatia, né? É uma coisa que a gente... E dependendo do que se achasse, né? Vamos tratar ou não tratar um paciente imunossuprimido, né? Teoricamente, é HIV, vamos imunossuprimi-lo. Oi, professor Ricardo, Gil, bom dia, Felipe aqui de Natal. Uma coisa que me chamou a atenção nos exames, e aí muitas vezes discutindo com os estudantes aqui na enfermaria, a gente faz um questionamento sobre o rim de tamanho aumentado, né?
Porque, tipo, se bem que esse paciente tem um quadro aí que pode ter uma obesidade, etc., mas quando a gente pergunta as causas de rim de tamanho aumentado, aí se diz diabetes, amiloidose, rim policístico, rim obstruído, e vez por outras nas discussões aparece a questão da nefropatia pelo HIV. E apesar disso daí, eu nunca... Os casos que eu tive aqui de complicações de doença renal crônica com HIV, todos tinham rim realmente de tamanho reduzido, sabe? Mas como tem essa lembrança aí que é muito citada, aí me chamou a atenção essa questão desse rim de tamanho aumentado. Já gostei das hipóteses que foram levantadas. Acho que essa questão também da obesidade, né? De repente vem alguma coisa mais relacionada a esse processo de hiperfluxo da própria obesidade, justificando esse rim de tamanho aumentado. E uma situação também, acho que não para o caso, mas só para lembrança, quando a gente fala dessa questão do acometimento renal do HIV, a gente discute muito o Raivan, mas Raivan realmente, como o professor Ricardo disse, foi uma instituição de Tarver e caiu muito em prevalência, né? Hoje em dia se fala mais desse quadro, desse RAIVIC, que é a Associação do Imunocomplexo pelo HIV, e uma complicação que acontece pelo uso crônico de Tarver realmente é a própria nefropatia diabética, né? Que seria caso de rim de tamanho aumentado, apesar desse paciente não ter um antecedente de diabetes. E sobre a glicosúria, eu queria só trazer um caso que a gente tem um caso de membranosa crônica, assim, com mais de 10 anos de acometimento de doença, e esse paciente piorou a função renal, cronificou com membranosa, e o que chamou nossa atenção foi uma glicosúria de 4 cruzes, como foi dito, sem os SGLT2 e sem o desenvolvimento de diabetes. Nessa época, a gente até rebiopsiou, porque pensou que o paciente, como tinha mais idade, podia ter feito algum quadro de Fanconi, né, cometimento proximal por alguma cadeia leve, e a gente rebiopsiou o caso, mas veio realmente achados de nefropatia crônica, né? E aí, quando você vai buscar as causas de DRC, de glicosúria, muitas vezes essa disfunção tubular que acontece na DRC pode justificar a glicosúria. E eu acho que isso é um ponto a mais, pelo fato do paciente já ter usado tenofovir e, de repente, alguma lesão crônica, assim, justificando a glicosúria em si. Ou, como o professor Ricardo colocou, por uma síndrome nefrótica, GES, a gente já viu isso com GES, com membranosa, mas de repente ficou alguma sequela de doença renal crônica aí, de fibrose, que levou a essa apresentação de glicosúria. Mas eu concordo com as hipóteses levantadas, que chamou a atenção essa questão também da possibilidade de nefropatia pela IgA, como uma doença aí associada. Me chamou a atenção essa questão da possibilidade da obesidade, né, com GES, e as hipóteses também que já foram levantadas. Excelente. Tem alguém na fila? Não. Só um complemento, assim, em relação ao peso, que faltou a gente colocar, que ele, assim, aí foi aqui esquecendo de botar o IMC dele no peso seco, né? Ele, na verdade, o peso dele seco é 84 quilos, e ele mede, é um rapaz alto, ele mede, assim, na faixa de 1,80. Não, ele mede 1,85. Então, ele é bem alto, assim, um rapaz alto. Eu vou fazer, ele assim, não tem um IMC, acho que é um pouquinho, se tiver sobrepeso. Só para complementar, que a gente esqueceu de colocar aqui. Aí ele foi para 105, mas foi 20 quilos só de líquido, viu? Sim, professor, desculpe só voltar um comentário que me chamou a atenção agora nesse slide, essa informação não branca, né? De repente, alguma manifestação aí oculta pela apolipoproteína 1, né? Com o segundo hit aí de agressão pelo tenofovir, alguma coisa pode ter levado à manifestação, porque apesar da gente pensar, né, que o HIV podia ser o gatilho para manifestar a GES colapsante, mas de repente pode ter sido o antirretroviral que causou lesão renal e fez o segundo hit necessário para um paciente portador do APOL. Pode falar, doutor André. Bom, o que me chama a atenção no caso, especificamente, é que ele apresenta um quadro de doença de síndrome nefrótica, no caso de disfunção renal e a seguir síndrome nefrótica, com carga viral zerada, né? E ao mesmo tempo
contagem de CD4 muito baixa, que é uma coisa que não se coaduna muito bem. Quer dizer, quando a gente acha carga viral zerada com CD4 muito baixa, a gente acha que tem um outro fator que não a própria doença, levando a esse comprometimento da imunidade do paciente. Então, pensar realmente numa causa associada que levou a esse quadro de disfunção renal. Em relação ao tamanho de rim, eu acho que eu falei isso da outra vez, mas tem que lembrar o seguinte: proteinúria. Esse paciente tem 15 gramas de proteinúria. Na hora que me dissesse que ele tem proteinúria, eu vou dizer que ele tem rim grande. Não interessa a doença de base. Quem provoca aumento do volume do rim não é a doença de base, é a proteinúria. Então ele pode ter o que for. Se ele tiver 15 gramas de proteinúria, ele vai ter nefromegalia, né, por causa do síndrome nefrótico. Eu diria que a descrição do ultrassom, pirâmides hipoecóicas, ou pirâmides, né, está distorcendo o achado verdadeiro. O achado verdadeiro é córtex ecogênica. E, por conseguinte, você vê a pirâmide mais escurinha, porque a córtex está muito branca. Então, a pirâmide ela se destaca como hipoecóica porque a córtex está muito ecogênica. Eu não vi a foto, tá? Mas é o clássico. Quando você tem aumento da ecogenicidade cortical, automaticamente a pirâmide fica hipoecóica. Quer dizer, a ecogenicidade cortical tem que ser relacionada, no caso, ou ao fígado ou ao baço. O fígado é o mais comum que a gente relaciona, né? Se a ecogenicidade da córtex está maior do que a do fígado, pronto, nós temos uma doença parenquimatosa difusa, sem precisar fazer referência à pirâmide, certo? É clássico se dizer que quando você tem perda da dissociação córtico-medular, você tem doença mais crônica. E quando você tem preservação da dissociação córtico-medular, que no caso aqui, pela descrição, estaria acentuada, que aí a pirâmide ficou muito fácil de ver, ficou muito visível. Então você tem aumento da quantidade cortical e intensificação ou acentuação da dissociação córtico-medular. Aí esses casos são atribuídos como agudos, que é uma palavra que não está adequada também. Não é que seja agudo, eu diria que ele está numa janela mais recente. É uma doença crônica na sua fase, até, afinal de contas, todas as glomerulopatias, glomerulonefrite, exceto a glomerulonefrite difusa aguda, é realmente aguda. Todas as outras têm curso crônico. Tá? Então, eu diria que ele tem uma doença que está numa fase inicial. Se pegou ela muito precocemente. E aí o que a gente diria é que a janela terapêutica ainda é boa, né, para tratar. Se ele já tivesse uma pequena redução de tamanho da ecogenicidade do rim, com perda da dissociação, essa combinação de redução do tamanho com perda da dissociação é o que crava a cronicidade do rim. Né? Em relação à doença de base, quer dizer, o que é que a gente vai encontrar na biópsia, que daqui a pouco a gente vai saber, né? Tudo isso que já foi falado é perfeitamente cabível. Né? Você não... Para isso tem biópsia, porque tem uma hora que você não sabe com que você está lidando. Né? Então, o Ivan, que eu acho que é o menos provável, pode até, quer dizer, é o mais provável estatisticamente, mas não para o caso, porque esse paciente estava bem controlado de carga viral, ele ele teve uma complicação pelo uso do antirretroviral, tanto que trocaram o esquema dele completamente, porque ele já tinha apresentado algum tipo de complicação pelo uso do tenofovir. Né? Tem um pouco de hematúria, e aí é óbvio, o colega já aventou a hipótese de IgA, que está perfeitamente cabível. Toda vez que você tem hematúria, o nefrologista tem que pensar em IgA, não foi feito o dismorfismo, né? Mas também acho que não seria... Talvez apontasse um pouco melhor para uma hematúria glomerular, chegasse a gente a pensar mais em IgA do que em outra coisa, mas também acho que não seria definitivo. Então, eu acho que ainda existe, de um modo geral, nos serviços de nefrologia, que precisa... Ultrassom é o primeiro exame de imagem do rim, em qualquer serviço de nefrologia que a gente conheça. Então, eu conclamo os nefrologistas a cada vez mais saberem usar o resultado do exame para
encaixar dentro do seu contexto clínico. Ele não é um exame para dar diagnóstico, ele é uma ferramenta a mais. Quer dizer, mas a interpretação tem que ser de acordo com o real, não é? Se você me permitir, eu diria que eu nunca vi, eu nunca dei esse laudo, pirâmide hipoecóica, entendeu? Isso, pirâmide hipoecóica, você pode até dizer aumento da ecogenicidade cortical com intensificação, acentuação da dissociação, porque a pirâmide ficou muito, muito, muito fácil de visualizar, né? Professor, disso. Oi. Aproveitando ser expert em ultrassom, por que no RN lactente as pirâmides são assim mais... É um achado, o RN lactente tem as pirâmides sempre mais... Eu vou falar aqui o termo, hipoecóicas, assim, mais... Existe uma boa diferenciação, você delimita bem as pirâmides. Mas o recém-nato... O recém-nato... Isso, o recém-nato, até os 6 meses, ele pode ter córtex de ecogenicidade superior do fígado. Faz parte da história natural. Sempre bem... É o termo, né? Fica mais pretinho aí, hipoecóico, né? Isso, quer dizer, mas... É uma característica do RN lactente, né? Que a gente... Isso, não pode dissociar essa informação da primeira, que é mais importante, que é a ecogenicidade cortical. Sim. Então, se você disser paciente com rins de ecogenicidade aumentada e acentuação da dissociação corticomedular, porque fica óbvio para mim. Ele tem uma ecogenicidade aumentada, óbvio, por conseguinte, ele vai ter uma pirâmide mais fácil de ver, que a gente chama... Quer dizer, se você pensar em relação ao outro, ela não é mais hipoecóica do que de qualquer outro rim. Mas para aquele rim, ela parece mais hipoecóica, porque o córtex está mais ecogênico. Isso aí é um aspecto clássico do recém-nascido, que vai até os 6 meses. Depois de um ano, ele mantém o mesmo padrão. Agora, no mais jovem, não esquecer que nós temos aí parede, nós temos gordura. À medida que vai ficando mais distante do transdutor, essa ultraestrutura renal ao ultrassom, ela vai perdendo aquele aspecto natural, né, que ela vai perdendo. O exame não tem mais sensibilidade para detectar, porque agora o paciente é bem maior, eu vou ter que usar um transdutor de frequência mais baixa para poder alcançar a distância que o rim se encontra. Então, isso é natural. Tanto que no obeso, você pega um obeso, o rim parecia... Tem que interpretar diferente, porque se o rim ficar muito arrumadinho no obeso, eu sempre digo, opa, isso aí tem demais, porque nesse obeso eu não deveria nem ver nada disso. Se eu vejo uma pirâmide no obeso, eu já digo, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque com essa capa de gordura toda até chegar nesse rim, eu não deveria mais ver pirâmide. Se eu vejo, é porque talvez a ecogenicidade da córtex esteja aumentada. E córtex com a ecogenicidade aumentada, eu já falei isso também, é um dado extremamente subjetivo, mas muito sensível. Ele, tipo assim, creatinina aumentou, a gente sabe que tem algum problema no rim. Eu diria para você, ecogenicidade da córtex aumentou, tem um problema, essa informação já me localiza o problema. É interstício. Eu já sei que o interstício renal foi comprometido. O glomérulo também foi ou não foi? Se foi, a gente não sabe, porque o ultrassom não dá informação nenhuma sobre o glomérulo. O ultrassom dá informação sobre o interstício. Então, aumentou o interstício, aí qualquer coisa intersticial pode estar lá. Ou pode ser fibrose, ou pode ser infiltrado intersticial, pode ser até edema. O puro edema é capaz de promover aumento da ecogenicidade cortical e, por conseguinte, essa intensificação da pirâmide, tá? Que é uma coisa indireta. Então, por exemplo, já que alguém falou lesão mínima aí, lesão mínima, por exemplo, eu acho que não é de jeito nenhum, porque lesão mínima não tem comprometimento intersticial e não aumenta a ecogenicidade cortical de jeito nenhum. É uma das raras lesões renais, quer dizer, restrita, né, ao glomérulo, que você faz ultrassom e o laudo é absolutamente normal. Você não encontra absolutamente nada. Tá ok? Ótimo. Pessoal Obrigado pela acho que o pessoal do Espírito Santo também levantou aí. E Gil, acho que já foi discutido muita coisa aí, né? Assim, o padrão
laboratorial e clínico, é um padrão que sugere de uma síndrome nefrótica, né, pura, né? Lembra, né, como o professor falou aí, que pelo ultrassom não sugeriria lesão mínima, mas do ponto de vista clínico e laboratorial, lembra muito uma lesão mínima, ou um contexto, padrão histológico falando, né, membranosa, amiloidose também, né? Mas pensar em lesão mínima com essa hematúria aí, caso seja dismórfica, fala um pouco contra aí essa... Permita só, já que você falou, permita só eu te interromper um segundo. Lesão mínima em que você tentou corrigir o edema com furosemida em altas doses, acaba provocando lesão intersticial. Aí sim, você tem aumento da atividade cortical na lesão mínima quando você, quer dizer, exagera, você tenta de todas as formas reduzir o edema com o uso de furosemida. Perfeito. É um padrão mais de underfill, né, que a gente vê excreção, né? Tem uma resposta absurda aí à albumina, né? Então, eu acho que dentro do contexto que o professor Ricardo mencionou aí, né, pensaria mais, se for alguma coisa relacionada ao HIV, uma Raivic, mais para uma membranosa, né, caminhando para uma membranosa, né, ou uma lesão mínima aí relacionada, né, a um outro contexto, né, uma amiloidose também, não fugiria aí, né, de uma hipótese, né, mas eu acho que é mais isso aí mesmo. Acho que IgA, um pouco provável pela característica clínico-laboratorial e da evolução, né, a gente não costuma ver esse padrão em IgA, mas vamos lá, toca o barco aí. Tinha imunofixação aí, professor? Não foi feito, não. Tá. Só eletroforese mesmo com... E só voltando à glicosura mesmo, parece estar dando contexto mesmo de possível lesão tubular aí pela própria descompensação da síndrome nefrótica, e o Felipe mencionou, a não ser que ele tenha ficado com um resquício mesmo de nefrotoxicidade lá. Tem um relação a isso, tinha um professor Aparecido, lá da Unifesp, ele foi um dos pioneiros de dosar o RBP na urina, né, que é o Retinol Bind Protein, que é transportadora da vitamina A, que é absorvida basicamente no tubo proximal. E aí ele mostrou, isso aí anos 90, que os nefróticos que tinham aumento do RBP na urina, quer dizer, tinha lesão tubular proximal, eles tinham pior resposta ao corticoide, tinham maior risco de cronificação, especialmente nas podocitopatias, né? Então é uma coisa já bem conhecida, assim, da lesão tubular pela albumina, né? Quanto mais proteinúria tem, mais lesão tubular proximal tem. Gil? Acho que é a biópsia, né, professor? Ótima discussão. Obrigado pela contribuição. Muito boa. Acho que o senhor tem que tirar a sua aí, né? Certo. Pedro que vai entrar? Isso. Eu vou compartilhar aqui. Espera aí, deixa eu sair daqui. Tá aparecendo aí? Não. Apareceu. Certo. E o slide está passando, né? Tá sim. Certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, sou patologista aqui no Hospital Universitário da UFMA, junto com o Dr. Gil. E agora eu vou apresentar o que nós vimos na biópsia desse caso. Então, nesse caso, nós recebemos uma amostra para a análise por microscopia óptica ou de luz comum e para análise por imunofluorescência. Na amostra da óptica, nós tínhamos principalmente córtex renal, tinha um pouco de medula amostrado também, mas era majoritariamente córtex renal, com 20 glomérulos amostrados e 3 artérias no total. E na amostra da imunofluorescência, nós tínhamos 11 glomérulos, então era uma amostra satisfatória. Inicialmente, eu vou mostrar esse glomérulo nessa coloração, que é o nosso tricrômico de Masson,
E aqui a gente consegue perceber que nós temos um glomérulo nos padrões da normalidade. Nós conseguimos analisar aqui as alças capilares pérvias, o mesângio no tamanho que a gente espera que ele tenha, sem sinais de expansão do mesângio, nem de hipercelularidade. A gente também não vê nesse glomérulo áreas sugestivas de lesão de esclerose segmentar. E esses achados se continuavam nos outros glomérulos que a gente analisou nesse caso. Nesse daqui, por exemplo, a gente consegue ver também o polo vascular aqui, preservado. O túbulo interstício ao redor também está preservado, a não ser por esse túbulo que já apresenta algumas alterações degenerativas tubulares. A gente consegue perceber isso principalmente por esse canto daqui, onde a gente vê que as células epiteliais do revestimento do túbulo estão com o citoplasma mais baixo, com essas alterações degenerativas celulares, né? Além desse conteúdo grumoso aqui dentro do túbulo. Aqui é outra coloração, é hematoxina e neozinho, mostrando que o glomérulo continua nos padrões da normalidade, mesmo em níveis subsequentes, e outros glomérulos também continuam com esse aspecto. E além disso, a gente vê que o túbulo interstício é preservado aqui ao redor, no sentido de Fiat, né? A gente não tinha fibrose intersticial. Na avaliação da prata, a gente continua com esse aspecto nos padrões da normalidade, aqui dos glomérulos, a gente tem aqui nessa imagem 2 glomérulos e um cantinho de um aqui, sem lesão de esclerose segmentar, sem alterações na membrana basal glomerular, que faria a gente pensar em membranosa. E aqui, mais aproximado, uma foto da prata, que é na distância com a qual a gente consegue analisar direitinho essa membrana basal glomerular, né? E aqui nessa imagem a gente não consegue ver as alterações de nefropatia membranosa, nesse caso. Então, na prata, esse caso também apresentava padrões de anormalidade no glomérulo. Então, resumindo, na microscopia de luz, nós tínhamos um parênquima renal nos padrões da normalidade. Tanto os glomérulos como os vasos, a não ser pelo túbulo interstício, em que nós tínhamos alterações degenerativas tubulares leves. Na imunofluorescência, naqueles 11 glomérulos que foram amostrados, nós víamos majoritariamente uma negatividade para as imunoglobulinas, a não ser pelo IgM, onde a gente viu uma positividade fraca de uma cruz mesangial. Dessa forma, a nossa conclusão diagnóstica foi que esse caso se tratava de um parênquima renal praticamente nos padrões da normalidade, exceto por essa NTA discreta. E nesse contexto de síndrome nefrótica, isso leva a gente a pensar no diagnóstico de uma podocitopatia, em particular, lesões mínimas. A gente tem aqui, nesse caso, aquela situação do diagnóstico diferencial entre uma GESF e uma lesão mínima, onde a gente precisa de uma amostragem substancial, uma amostragem que nos deixe confortável de dizer que não tem lesão de esclerose segmentar realmente. Esse caso, ele está bem no limite dessa amostragem. Ele tinha 20 glomérulos amostrados. Tinha também glomérulos justamedulares. Então, a gente consegue ter algum nível de segurança para diagnosticar uma doença de lesões mínimas. Apesar disso, a gente não pode excluir a hipótese de GESF não amostrado. E a gente colocou também no laudo essa observação de que a doença de lesão mínima é uma entidade que é descrita relacionada ao HIV, mas de uma frequência muito baixa, com algumas séries mostram uma frequência de 1 a 4,5% dos casos. E na maioria das vezes aparece em pacientes que estão fazendo o tratamento retroviral, um tratamento retroviral que está sendo eficaz, está controlando a carga viral. Você quer falar da eletrônica, doutor? Professor, esse caso foi aquele caso que depois a gente fez a eletrônica, né? Isso. Sim, foi sim. Foi. Aí eu só lembrei agora também, hoje, né? Mas foi um caso que a gente procurou até inclusão viral na eletrônica, não tinha, e o que a gente encontrou foi só apagamento de pé de células mesmo, né? Confirmando aí se tratar de uma podocitopatia. Foi um material recuperado da parafina, então ele não ficou no ótimo da qualidade. Mas, aparentemente, não tinha nenhuma alteração significativa de membrana basal, de espessura, de contorno, e nem depósitos de qualquer natureza, é mesmo só lesão podostária. Acho que a Érica quer falar. E Pedro, professor Gil, eu queria só uma pergunta. Qual é o limite, aliás, quantos glomérulos vocês precisariam para poder dizer, afirmar com certeza que não seria uma GESF não amostrada? Talvez metade do rim, né?
Brincando, né? Não, é sério, eu fiquei mas na dúvida. Eu aproveito, assim, em termos de amostragem, você tem esses trabalhos mostrando aí que pelo menos 20, né? Mas até a gente mudou essa referência aí, que tem uns trabalhos hoje com 25, né? Então, assim, uma amostra que a gente considera mais ou menos segura, embora a gente não possa excluir totalmente, é pelo menos 25 glomérulos, né? A gente usava ainda essa referência de 20, também é um bom número, e a presença desses glomérulos justamedulares, pelaquela questão das lesões iniciarem aí mais próxima aos glomérulos justamedulares. Mas, assim, totalmente excluir, eu sempre acho interessante a gente deixar essa nota aí, porque eu já vi casos aí com não sei quantos glomérulos, 50 glomérulos, e depois a gente acha na prata uma áreazinha sinequiada lá. Então, e a gente sempre soma com os achados da IF também, né? Então, às vezes a IF vem tudo normal aí, mas você vê na IF um glomérulo ou dois, sei lá quantos, com a deposição segmentar bem nítida, bem tensa, com IgM-C3, aí a gente considera que a probabilidade de gesso é bem maior, embora a gente não tenha enxergado na microscopia óptica, né? Então, faz esse casamento das duas. Nós já tivemos casos aqui, eu já vi casos em que tinha mais de 40 glomérulos e só um com lesão de esclerose segmentar. Então, esses casos fazem a gente pensar sobre essas questões de amostragem de satisfatoriedade, né? Que a gente sempre está tendo que olhar para os casos com essa ótica da amostra ser satisfatória ou não, nesses contextos de gesso ou lesão mínima. Agora eu vou passar para um panorama, uma revisão sobre doença renal em pessoas vivendo com HIV, trazer um panorama geral e algumas atualizações. Eu achei essa estatística de 2023, onde nós tínhamos 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, e nesse ano, em 2023, 1,3 milhões de casos novos. Nós temos a nefropatia associada ao HIV, a clássica raivana, que foi a descrição inicial de doença renal nesse contexto, que é definida morfologicamente como uma glomerulopatia colapsante, em casos com uma alta carga viral. Então, parece ser uma doença associada à presença do vírus, à infecção pelo vírus mesmo. No entanto, como já foi comentado, a instituição da TARV, uma disponibilização mais abrangente dela, levou a uma mudança nesse paradigma, a uma mudança nesse panorama de doenças que a gente tem em pessoas que vivem com HIV. Quando a gente tem um controle das infecções, esses casos relacionados à infecção viral diminuem a frequência e aí outras causas de doença renal começam a aparecer na nossa prática. Principalmente aqueles que são relacionados a comorbidades que se desenvolvem com o passar da vida, comorbidades relacionadas ao envelhecimento, porque essa população está chegando a idades mais longevas, né? Então, eu trouxe esse artigo do CADIGO de 2018, que foi uma conferência que foi feita para se abordar controvérsias na classificação dessas doenças. E uma das recomendações dessa conferência foi que a gente analise esses casos como que a gente tente compartimentalizar as doenças nos compartimentos renais, que é como a gente faz na nefropatologia no geral, né? Então, as doenças renais foram categorizadas nesse artigo como as doenças do compartimento glomerular, túmulo intersticial e vascular. Eu vou falar de cada uma delas aqui. Como doenças do compartimento glomerular, as mais importantes que a gente tem nesse contexto são as podocitopatias, tanto pela raiva clássica, mas também pelas outras podocitopatias, como a GESF-NOS no contexto do HIV, a doença de lesão mínima no contexto do HIV, e outras alterações como outras podocitopatias e hipercelularidade mesangial difusa. Esse dado que tem aqui embaixo é de outra publicação, outro artigo que tentou trazer uma incidência sobre esses diagnósticos, né? E a gente consegue ver que a incidência de doença de lesão mínima no HIV é bem baixa mesmo, pois 1% dos casos desse artigo, desse estudo. Aqui nas imagens a gente consegue ver uma glomerulopatia colapsante, que é a raiva clássica, né? Nessa primeira imagem aqui no A, nós vemos um colapso do glomérulo, com uma hiperplasia podocitária bem evidente. Aqui no B, nós vemos também gotículas e alinas nos podócitos, que é um outro achado frequente que a gente tem na glomerulopatia colapsante.
E aqui no C, a repercussão túbulo-intersticial, que costuma vir acompanhada da glomerulopatia colapsante, que é essa alteração microcística tubular. Os túbulos, além de virarem cistos, eles também adquirem essa característica de amoldamento. É como se um túbulo estivesse empurrando o outro, e aí criando essa face de conexão entre eles aqui. E aqui uma diferenciação que nós temos entre a Raivan clássica e a GESF no contexto do HIV é sobre a etiogênese dela, né? Porque a Raivan clássica costuma aparecer nos casos em que se tem uma infecção descontrolada. Então, são aqueles casos com CD4 baixo, carga viral alta, e é um quadro clínico que melhora, que se controla com a instituição da TARV ou o controle da infecção. Enquanto que na GESF e NOS, a GESF não é compatível com a Raivan clássica, ela já pode aparecer em casos em que a infecção viral está controlada, em casos em que a TARV eficaz está instituída, e aí tem uma apresentação diferente. No compartimento glomerular, nós temos também as doenças glomerulares mediadas por imunocomplexo, que são chamadas de HIVIC. Nesse material, ele propõe uma mudança, um pequeno ajuste de nomenclatura, para a gente deixar de usar essa nomenclatura que a lesão é relacionada ao HIV e passar a chamar lesões no contexto do HIV, ou na infecção por HIV. Porque em algumas situações dessas, a gente não consegue definir a causalidade da infecção por HIV nessa doença, nessa deposição de imunocomplexos. E aqui tem algumas técnicas em que a gente conseguiria localizar o HIV no tecido renal para se ter uma dica maior da causalidade. Essas técnicas, a maioria delas não são de aplicação ampla na prática, né? Mas nós temos algumas técnicas que já são visualizadas, que já são realizadas em alguns serviços, como a hibridização in situ por RNA ou DNA para o HIV, e outras técnicas mais complexas que são utilizadas mais em contexto de pesquisa. Aqui tem uma imagem da hibridização in situ, que não está com uma resolução muito boa, mas o que a gente consegue ver marcado são essas tonalidades mais escuras. Aqui na letra A, a gente consegue ver que foi identificado o material genético viral no glomérulo, mas também nos túbulos. Consegue ver mais no túbulo e no interstício, e aqui também mais no túbulo e no interstício. Então, a visualização do material genético viral por hibridização in situ, ou as inclusões virais na microscopia eletrônica, poderia ser um passo a mais para a gente conseguir definir uma causalidade da infecção na gênese dessa doença que estiver acontecendo. Sobre outras doenças glomerulares, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a nefropatia membranosa também, porque ela também traz síndrome nefrótica, como foi o caso que a gente viu. E na classificação mais recente da nefropatia membranosa, a gente busca achar o anticorpo que tá relacionado a essa doença, né? Então, nós temos principalmente o PLA2R, associado às nefropatias membranosas ditas primárias. E os outros anticorpos podem indicar diagnósticos diversos. Então, nós temos, além do PLA2R, todos esses outros anticorpos que podem ser pesquisados. Para esse contexto de infecção pelo HIV, eu trouxe esse artigo sobre uma nefropatia membranosa que apresentou um padrão Full-House na imunofluorescência. Então, uma coisa que faz a gente pensar na possibilidade de um lupus, que é um padrão lupus-like, né? Só que na imunohistoquímica, na pesquisa do anticorpo, foi identificada a positividade com o NEL1. E o NEL1, ele aqui na imunohistoquímica, a gente consegue mostrar aqui na imagem. A gente consegue ver aqui o glomérulo, que no maçom não apresenta tantas alterações, a gente conseguiria ver essas alterações mais na prata. Mas aqui na imunofluorescência, a deposição intensa na membrana basal glomerular, numa posição subepitelial, com o IgG e com o CUQ. Na imunohistoquímica, a gente vê a positividade na mesma topografia que a gente vê a positividade na IF, mas aqui com o NEL1. E aqui na eletrônica, a gente vê os imunocomplexos subepiteliais com a formação de espículas. O NEL1, então, é o segundo antígeno mais comum na nefropatia membranosa. Ele pode estar associado à neoplasia e a infecções também. E aqui a infecções diversas, como bacterianas ou HIV também. E ele pode significar um melhor prognóstico. Então, num caso desse, a gente precisaria interpretar todos esses achados de forma sistêmica, de forma integrada. A gente veria o padrão Full-House da IF,
a negatividade para o Pla2R ou uma marcação irregular, inconclusiva, que não lhe convence com o Pla2R, associado a uma negatividade sérica, isso ganha uma força maior para a gente dizer que aquela membranosa não seria da primária, né? Isso associado a uma positividade com o NE1 dá mais uma força para a gente definir que seria relacionado ao HIV. No compartimento túbulo-intersticial, nós temos a injúria túbulo-intersticial no contexto da Raivan clássica, que é aquela dilatação microcística que eu mostrei na outra imagem, e também lesão renal, injúria tubular aguda, que aqui pode estar relacionada a drogas ou não, e pode estar relacionada dentro dessas drogas a TARV também, né? Além disso, uma outra possibilidade de doença no compartimento túbulo-intersticial são as infecções no parênquima renal, infecção direta no parênquima renal, por bactérias, vírus, fungos, TB é uma possibilidade de diagnóstico. Isso a gente pensa mais nos casos em que a infecção não está controlada. Aqui nessas imagens, a gente tem imagens representativas histológicas, né, de repercussão renal por tenofovir, de doença túbulo-intersticial por tenofovir. Aqui nas letras A e B, nós temos um caso em que essa lesão renal é mais aguda. O que a gente percebe aqui é mais a alteração degenerativa epitelial tubular, com o apagamento do citoplasma, as alterações nucleares aqui reativas. Enquanto que aqui no C, a gente já vê algum grau de comprometimento crônico, alguma fibrose intersticial, afastando esses túbulos aqui. Aqui nas letras E e F, são imagens de microscopia eletrônica, e a gente vê a alteração ultraestrutural da nefropatia parenquimatosa pelo tenofovir, né, que são alterações mitocondriais. Aqui, nesse canto da imagem, essas bolas grandes que a gente está vendo são mitocôndrias alteradas, mitocôndrias edemaciadas e com a perda das cristas. E aqui no F, a gente consegue ver as cristas mitocondriais, só que num padrão de organização anômalo, disfuncional já. E outras doenças que podem acometer o compartimento túbulo-intersticial são relacionadas à disfunção imunológica. E aqui a gente tem dois contextos diferentes, onde essas condições podem acontecer. Uma é a síndrome de linfocitose difusa infiltrativa, e outra é a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Elas surgem em contextos clínicos diferentes também. A DILS, que é a síndrome da linfocitose infiltrativa difusa, nós temos essa infiltração tecidual por linfócitos T CD8, que são os linfócitos citotóxicos, né? Levando a um quadro síndrome de Sjögren-like, digamos assim. Nós temos a infiltração por esses linfócitos citotóxicos, levando à lesão nesses órgãos. A DILS é vista, então, nos quadros também em que a gente tem uma infecção viral ainda descontrolada. Ela é mais frequente nesses casos. Enquanto que a síndrome inflamatória de reconstituição imune vai acontecer depois da instituição do tratamento, naqueles casos em que se tem uma depleção de CD4, mas que é recobrada essa quantidade de CD4 após o tratamento. Então, a pessoa pode desenvolver uma síndrome autoinflamatória devido a essa reconstituição da função imune. Aqui algumas características do DILS que resumem um pouco isso, resumem esse quadro clínico e o histológico. Nessa entidade, a gente vê um caso com carga viral elevada, uma hiperlinfocitose CD8 positiva identificada sistemicamente, e na biópsia renal, o que a gente acha é um infiltrado intersticial, predominantemente por célula CD8, na ausência de célula CD4, ou então com poucas células CD4, levando à doença túbulo-intersticial, nefrite intersticial, né, com tubulite, algum grau de fibrose intersticial e atrofia tubular. E é importante lembrar que essa entidade poupa os glomérulos. Aqui uma imagem representativa do DILS, da síndrome da linfocitose infiltrativa difusa, e a marca característica dela é esse infiltrado inflamatório intersticial denso, bem compacto, algo nodular até. E é interessante que essa imagem histológica pode até levar a gente a colocar no diferencial uma infiltração por linfoma, aqui nesse caso, porque é um infiltrado inflamatório bem denso e bem compacto mesmo. Como é que a gente conseguiria fazer esse diferencial? É analisando aqui no menor aumento se a gente vê atipia linfocitária, se esses linfócitos estão com um aspecto atípico, neoplásico, ou se são linfócitos normais participando de um processo inflamatório. Além disso, a gente tem a evidência de tubulite, que é a infiltração por linfócitos na célula epitelial tubular, levando à lesão renal. No compartimento vascular,
nós temos a possibilidade de desenvolvimento de microangiopatia trombótica no contexto de HIV, aterosclerose, nefropatia diabética, nefroesclerose relacionada à idade, e também nós temos alguns artigos, alguns relatos de arterite necrotizante, esse aqui é um relato do Dr. Gil, inclusive, arterite necrotizante, num caso de pessoa infectada por HIV com uma glomerulonefrite lupus-like. Então, aqui são as imagens do artigo. Nessas imagens de cima, na A e na B, a gente vê a parte da arterite necrotizante, com a artéria, que está representada aqui no meio, com o HE, e aqui no meio, na outra imagem, no tricrônico de Masson. E a gente consegue ver alterações degenerativas, com deposição de fibrina nessa artéria, necrose da parede e infiltração leucocitária. Enquanto que no glomérulo, a gente vê um padrão membrano proliferativo, com proliferação endocapilar, infiltração leucocitária visível, e na imunofluorescência, uma deposição massiva de imunocomplexos, que nesse caso foi num padrão Fullhouse. E aqui é daquele artigo que eu mostrei inicialmente, com algumas estatísticas, que eu acho interessante que ele vai desmembrar os diagnósticos histológicos de acordo com a indicação da biópsia. Então, essa primeira coluna são os casos de biópsia os casos que foram biopsiados por quadro de nefropatia de proteinúria em faixa nefrótica. Então, aqui, como uma maior frequência de diagnóstico, que a gente tem a nefropatia diabética até. Nessa série de casos não foi mais nem a Raivan, nem a GESF não relacionada ao HIV clássico, né? Então, o que teve mais frequência nas síndromes nefróticas foi a nefropatia diabética. Um pouco atrás dela, a Raivan, depois a GESF-NOS e outras causas. Outra coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, aqui na lesão renal aguda, nós temos uma frequência bem grande de doença tubulointersticial relacionada ao tenofovir, que é esse cinza, e não relacionada ao tenofovir também. Mas a doença tubulointersticial não aparece só aqui na lesão renal aguda. Ela também tem uma frequência bem importante aqui na proteinúria subnefrótica e nos casos que foram biopsiados por ter sido achado sedimento alterado no EAS. E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi a frequência de nefropatia diabética considerável em todas essas faixas, né? Então, como mensagens para casa dessa apresentação, eu acho que fica que a terapia é eficaz, a TARV é eficaz e o aumento da sobrevida trouxe uma mudança de paradigma desses diagnósticos que a gente tem nas pessoas que vivem com HIV, que é importante uma classificação compartimental da doença renal relacionada ao HIV. Tanto uma tentativa de se fazer essa compartimentalização na clínica como na histologia, e que é importante também a investigação causal. Então, partir da carga viral para se identificar se essa doença está controlada ou não, mas também não esquecer de pesquisar causas secundárias concomitantes à infecção. Certo, aqui estão as minhas referências. Professor Ricardo. Em virtude desse diagnóstico, eu queria que as pessoas que participam da reunião dessem opinião em relação ao tratamento. O que vocês fariam? Aí eu vou mostrar aqui a evolução do paciente. E se tiver alguém que quiser comentar como eu abordaria o caso, eu vou já colocar aqui, pegar a tela. Que alguém quer falar? Enquanto o senhor coloca, só lembrando que nesse dia veio uma segunda biópsia de lá também, de um paciente HIV, e essa era uma Raivan clássica. Salvo engano, também estava em tratamento adequado. Foi um dia que chegaram 2 biópsias de paciente com HIV com então, é um paciente com doença com lesões mínimas, assim, até a microscopia eletrônica mostrou apenas apagamento, não é isso? E não tinha, assim, faltou também comentar, não tinha, assim, exposição anti-inflamatória também, que é uma situação bem relacionada à doença de lesões mínimas no adulto, né? E o que faríamos, né? Em condições normais, corticoterapia, não é isso? Professor, a gente está com um caso, inclusive na enfermaria, internada com a gente agora, uma paciente que tinha doença lesão mínima prévia, tipo desde a infância, mas que com 20 e poucos anos de idade ela contraiu o HIV
E aí, até na época da pandemia, ela teve recidiva, depois desse diagnóstico de HIV, a gente rebiopsiou, mas veio novamente doença lesão mínima. E essa paciente tem um padrão de córtico-sensibilidade, mas também de córtico-dependência. E aí a gente começou um tratamento com ela, alguns ciclos de corticoide. Ela teve respostas boas, né, com corticoide imunossupressora. Ela sempre com o TARV, CD4 alto, carga viral indetectável, então a gente fez um tratamento convencional e ela responde bem ao corticoide. Agora o problema é realmente que ela é bem córtico-dependente, ela recidiva com frequência. E aí, aqui no serviço, a gente não tem disponibilidade de outros medicamentos, a gente conseguiu tacrolimus para ela. Ela chegou a usar algum tempo de tacrolimus, mas com a introdução desse esquema, que é bem parecido com o mesmo esquema que esse paciente usa, ela chegou a fazer tacrolimus maior do que 30, tomando um comprimido de 12 em 12. A gente chegou a dar um comprimido de 72 horas, e o tacrolimus continua em nível altíssimo, a gente teve que descontinuar. E aí ela, realmente agora eu estou na dúvida grande no que fazer, sabe? E aí, se alguém tiver alguma ideia também, eu estou bem ansioso de saber, porque a gente não sabe, né? A gente tem visto esses casos de córtico-dependência, a literatura atual, a gente revisou isso, favorecendo muito o uso de rituximab, mas como fazer rituximab nesse contexto, né? Será que é seguro e tal? Eu ainda tenho dúvidas, se alguém tiver, Rodrigo, o Everton, o professor Norberto, o professor Ricardo, a Érica, quiser ajudar em alguma coisa, eu também estou bem aflito que essa paciente está na enfermaria com a gente e hoje a gente está realmente sem saber como abordar. Everton. Rodrigo. Aí, se não tiver, você já pode passar a hora. Olha, o caso complicado esse seu, hein, Felipe? Porque uma vez pode depender nesse contexto aí, né? Tacrolimus, você faria isso também, mas você viu que não ficou inviável, né? Eu não tenho experiência em uso de rituximab com paciente com HIV, né? Eu não tenho nenhuma experiência. Talvez esse contexto dela tendo controlado, né? Tentar, eu não sei, mas seria bem no achismo, assim, não tenho muito como não tem embasamento para te ajudar, não, Felipe. Caso complicado esse. Deixa eu ver aqui. Em relação ao caso em questão, a carga viral é negativa. Então, eu acho que há uma certa segurança em fazer o corticoide, como foi. Acho que pelo menos um mês de corticoide não vai comprometer muito. A gente fica com muito medo, é claro, mas ele está sob vigilância médica contínua. Eu acho que a primeira linha para tratamento de lesão mínima é corticoide. Não tem por que a gente ficar pensando em fazer alguma outra coisa no momento. Eu acho que a primeira, sei lá, um mês de corticoide, pelo menos, e depois a redução automática da dose, eu acho que é bastante seguro nesse caso. Eu me sentiria seguro porque a carga viral é negativa e nada indica que ele tenha apresentado esse tipo de problema por conta da viremia, né? Não parece ser isso, né? Tem alguma outra coisa, ou pelo menos a carga viral nos permite a pensar dessa forma. Eu me sentiria à vontade, é claro, de fazer essa tentativa de tratamento numa primeira instância, no primeiro momento. Ok, professor. Muito obrigado. Eu vou mostrar como foi a evolução do caso. Bem interessante a interação de drogas com antirretrovirais, as particularidades de tratar esse paciente. Um caso bem interessante mesmo. Então, o que foi feito? Foi iniciado, após a biópsia, foi iniciado corticoide, 1 mg por quilo, em outubro de 2023. A gente pediu uma avaliação da infecto dele, que sugeriu, como ele tinha um CD4 acima de 200 e tudo, mas, de qualquer forma, ela sugeriu uma quimioprofilaxia com Bactrim, o Bactrim F, né, de 800, 160, 3 vezes por semana, e isoniazida, porque ele tinha um IGRA positivo, certo? Então, foi iniciado
essa quimioprofilaxia e iniciado corticoide. E ele respondeu super rápido. Respondeu assim, até pode ter respondido até antes, mas assim, documentação laboratorial, ele respondeu assim 15 dias. Mas ele fala assim, com 5 dias a urina já não estava mais espumosa, então ele respondeu bem rápido mesmo. O que aconteceu? O mesmo caso do professor Felipe, aí de Natal. Coincidência ou não, quando foi iniciar o desmame do corticoide, ele não teve nenhuma infecção oportunista, nem para dizer assim que teve IVAs no período, né? E aí, quando foi feito, começou a fazer o desmame do corticoide, isso aí lá para o 4º mês, mais ou menos, ele já estava com 10 miligramas, aí ele recidivou, né? Ele recidivou, é um padrão de corticodependência. Aí, o que foi feito? Aí, em abril, né, ele começou em outubro, em abril, reiniciado a prednisona, e ele rapidinho respondeu, né? Respondeu também da mesma forma, ele é um córtico sensível de resposta bem rápida mesmo. E ele, em 15 dias, ele já negativou, já normalizou a proteinúria e foi iniciado ciclosporina como córtico dependente. E a ciclosporina, o que aconteceu? Mesma coisa, porque isso a gente acabou lendo. Foi iniciado ciclosporina na dose mínima, e ele, assim, a creatinina assim, de 1,5 foi para 4. E o nível de ciclosporina acima de 1.000, né? Que a meta aí seria manter a ciclosporinemia entre 100 e 150, por aí. E aí fui dar uma lida, que era já para eu ter, já não me toquei disso antes, né? E é da interação potente, uma interação de altíssimo risco, a ciclosporina e o tacrolimus com ritonavir, né? Então é tipo 1, né? Risco de vida e tudo. Então, aí nós fomos igual o professor Felipe falou em Natal, nós fomos reduzindo a dose, e aí ele chegou, assim, no final das contas, ele mantinha o nível de ciclosporinemia de 150, mas fazendo 25 miligramas, que está errado, em dias alternados à noite, entendeu? Porque a gente deu uma lida que quando você dá junto de manhã com ritonavir, a inibição do citocromo P450 é mais severa. Então, ele segurou fazendo a ciclosporinemia adequada, mantendo a ciclosporina 25 miligramas, que está errado, só 25 miligramas, uma vez ao dia, em dias pares, né, à noite. E aí a gente conseguiu, em outubro de 2024, desmamou completo o corticoide, né, e em novembro ele começou a ter, já vinha se queixando desde julho de uma dor articular e tal, né, em ambas as articulações coxofemorais. Aí eu suspeitei de necrose asséptica, de ressonância e confirmou. E aí ele tentou aquela descompressão, não resolveu, aí ele fez a artroplastia completa de quadril, né? Em dezembro de 2024, que ele já tinha tirado o corticoide, ele mantinha uma ciclosporina 25,0 em dias alternados, mantendo a proteinúria de 350, né? Em maio desse ano, agora, creatinina de 1,5, proteinúria de 150, foi suspensa a ciclosporina, né? Aí, o interessante do caso é essa interação que a gente não se lembra, né? Eu me lembrava muito dos azólicos e tudo, do tiazem, né? Dos bloqueadores de canal de cálcio, dos tuberculostáticos que têm um efeito contrário, mas os inibidores da protease, especialmente o ritonavir, ele tem uma interação potentíssima com a interação, compete com a metabolização da ciclosporina de forma perigosíssima. Tão perigoso quanto ele, quase perto, é os macrolídeos tipo a claritromicina. Felipe, eu tive um caso recente, uma transplantada que acompanha comigo, ela toma tacrolimus, ela transplantou há uns 2 anos, e ela foi no consultório com a receita de Helicobacter pylori. Ela podia tomar para tratar o Helicobacter, eu nem me toquei. Eu disse, tudo bem, sem problemas. E ela começou a tomar a claritomicina do esquema do Helicobacter. Com 4 dias, ela começou a tremor, ficou confusa em casa, ela internou, a gente colheu creatinina de 4. Aí eu fui, meu Deus,
Então, assim, ela chegou a ter... O nível do teste do tacrolimus vai até 30. Ela chegou em 30, o tacrolimus nível. Então, outra interação perigosíssima com os inibidores da calcineurina, os macrolídeos, especialmente a claritromicina e a eritromicina, né? E outra interação perigosa é o cetoconazol, voriconazol. Então, ele fez isso, mas a gente encontrou, Felipe, nós encontramos uma dose aí, que foi 25 miligramas. Tem uma ideia, né? Eu não sei nem quanto que isso dá em miligrama por quilo para ele. Foi 25 miligramas em dias alternados, tomando à noite. Aí a gente conseguiu manter uma ciclosporinemia adequada sem alterar a função renal, né? Outra coisa interessante do caso foi em relação à necrose asséptica de cabeça de fêmur, né? Então a gente também fez uma revisão na época que usar corticóide, especialmente se for HIV e uso de inibidor da protease, aumenta o risco. É um risco muito alto de necrose asséptica de cabeça do fêmur. O HIV é um dos fatores de risco importantes, né? E uma outra coisa interessante do caso, aí em relação aos antirretrovirais, aí para o pessoal da residência, que a gente nem se lembra, às vezes, de comentar, ele passou em consulta em julho, foi mês passado, né? Foi no começo do mês passado, e ele tinha um padrão assim. Depois eu vou falar por que eu pedi a cistatina C. A creatinina dele 1,7, mantendo, né? E o interessante, com a filtração glomerular estimada de 49, e a cistatina C, o nível já, estimando pelas fórmulas, 64. Né? Então, assim, qual é a explicação dessa discrepância, né? E a proteinúria, a última dele, sem ciclosporina, sem corticoide, bem, assim, sem nenhuma infecção. Ele fez a prótese de quadril bilateral, né? Ele está super bem. Ele está morando até agora em Brasília, ele vem aqui, quando ele vem aqui em São Luís, ele consulta. E qual é a explicação disso? É que o dolutegravir, um dos antirretrovirais que ele usa, ele é igual a cimetidina, né? Ele interfere com a secreção tubular da creatinina. Entendeu? Então, quando você começa a dolutegravir, a creatinina aumenta 2 décimos, 3 décimos. E como é que você tira a dúvida? Fazendo a cistatina C. É uma forma de fazer, né? Você pode fazer o clearance também, né? A cistatina C, a explicação dele ter uma creatinina pior do que a cistatina C, né? Então, ele mantinha... Então, é outra interação que a gente, às vezes, esquece na nossa área de nefrologia com os antirretrovirais, né? Então, tanto esse caso de antirretroviral, quando eu iniciei a ciclosporina, eu não me lembrei, não me toquei dessa interação de pesquisar do ritonavir. E, recentemente, eu passei um susto aí com a paciente, porque ela foi no consultório perguntar se ela podia tomar. Eu disse, pode tomar. Eu nem me toquei, assim, que tinha claritromicina no esquema do Helicobacter. E ela ficou mal, a paciente, ficou confusa, fez encefalopatia, tremor, miopatia, CPK subiu. Então, esse é que é o interesse. Então, o paciente está super bem, fez o desmame do corticóide, desmamou a ciclosporina e ganhou uma prótese de quadril bilateral. Felipe, Rodrigo, Érica, Everton. Muito interessante. Eu acho que o Felipe talvez precise de uma pista do que fazer aí, né, Felipe? Talvez. Prática de algoritmos ou ciclosporina, não sei, e ver como é que monitorizar a resposta, né? E eu acho que sabe, Rodrigo e o professor Ricardo também, uma coisa que a gente estava aqui discutindo, estou com 5 residentes aqui, a gente estava discutindo, tem uma coisa meio, para mim, lógica, havendo a possibilidade, uma indicação é conversar com a infectologia para mudar o esquema que não inclua o ritonavir, né? Porque, por exemplo, essa paciente tomar um comprimido, essa ideia do professor Ricardo colocar à noite, realmente eu não conhecia, essa possibilidade de moderar o efeito colateral tomando à noite. Mas imagine, essa paciente a gente deu um comprimido e dosou o tacrolimus 72 horas, 96 horas depois, e ainda é maior do que 30. Então, assim, é como o professor Ricardo colocou, é um nível ameaçador à função renal, é um nível ameaçador à vida,
Então, assim, eu acho que a resposta mais... Eu tenho pouca experiência no manejo do HIV, o nosso tratar nossa doença infecciosa fora do UOL. Mas eu acho que, havendo a possibilidade, logicamente, quem vai definir isso é a infectologia, para manter o esquema que até o professor Ricardo colocou, é um esquema que foi muito parecido com o nosso, dá vontade mesmo de fazer mais um novo ciclo de corticoide na dose imunossupressora de 1 miligrama quilo para essa paciente entrar em recidiva e tentar segurar com tacrolimus. Agora, para isso acontecer, ela tem que estar tomando TAV. E aí, para mim, é uma coisa meio lógica que esse TAV não inclua o ritonavir, se houver essa possibilidade, né? Eu tenho que discutir isso com a Infect, eu acho que é o melhor caminho. E tem, viu, Felipe? Depois que eu passei esse sufoco todinho com ele, ele passou e ele voltou lá com ela, eu conversei com a médica, caso a gente precisa iniciar e tal. Ela falou, não, dá para começar, porque ele tem carga viral negativa e tal. E ele ficou com esquema duplo, eu não lembro agora. Mas o dolutegravir teve que ficar. Mas, assim, teoricamente, o dolutegravir ele é uma pseudo-IRA, pseudo-disfunção renal, né? Mas não é nefrotóxico, né? Mas dá para tirar o ritonavir em condições, assim, no caso dele deu. Não sei se eu não vou entrar na seara aí do antirretroviral, mas dele deu, porque ele nunca estava... E a vontade de CD4 dele também já subiu, foi para 300 e pouco, né? Mas valeu, gostei mesmo, gostei muito aqui. Deu uma clareza para a gente boa. Foi bom voltar com a reunião aí, justamente com o caso que a gente está com dúvida. Parecido, né? Ótimo. Veio no momento apropriado. Não, eu tive essa paciente assim faz 1 mês e meio. Eu digo, puxa, que peso na consciência. E ela foi no consultório, mostrou, e eu nem me dei bola. Não, pode tomar. E passou 4 dias, aí claritromicina é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, igual os inibidores da protease, né? Acho que é isso, né, professor? Isso, tá ótimo. Mas foi muito boa, agradecer a todos que participaram, o Deval, Felipe, Érica, Everton, e Rodrigo, que já saiu, teve que sair. Então, gente, próxima terça eu vou estar viajando para o Congresso, a gente vai saltar, então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, já tem um caso aí preparado. Obrigado, professor Ricardo, ótimo caso, excelente. Pedro também, tudo muito bom. Obrigado, pessoal, bom dia. Obrigado pela contribuição de todos. Sou Nordeval, obrigado. Tá.